Então, começando aqui, a disciplina que a gente vai começar hoje é de desenvolvimento de aplicações web com Java. Se vocês pegarem lá o projeto pedagógico do curso, né, essa aqui é a ementa que vocês vão encontrar. Então, primeira parte, linguagens e frameworks para conteúdo web dinâmicos, conexão síncrona e assíncrona com o servidor web, processamento de formulários, conexão com o sistema de gerenciamento de banco de dados, inclusão, alteração, exclusão e consultas em bancos de dados, autenticação e autorização de serviços para aplicações web, e, por fim, uso de frameworks para desenvolvimento web. Então, como vocês podem observar, uma ementa bem genérica, né? Poderia se usar diferentes tecnologias, diferentes frameworks, né, para a gente estar trabalhando. E aí eu escolhi a gente trabalhar com Spring, que como a gente vem trabalhando com Java, né, nas outras disciplinas, seria a forma natural da gente dar continuidade, né? Então, o Spring hoje é o framework mais utilizado dentro da plataforma Java, né? Então, o mais natural é a gente começar com ele. E a gente vai ver que o Spring, no caso, tem vários módulos, e o que a gente vai utilizar principalmente é o Spring Boot, que ele facilita bastante aí a criação de aplicações web, tá? Então, a gente vai começar fazendo uma introdução, desenvolvimento web com o Spring Boot. Depois a gente vai rever alguns conceitos que provavelmente vocês já sabem, né? Básicos da web, como é que funciona o DNS, protocolo HTTP, né? Os métodos que a gente pode utilizar dentro do protocolo HTTP. Depois a gente vai ver lá sobre conexões síncronas e assíncronas, uso de WebSockets para conexões persistentes. Persistentes, no caso, aquelas conexões que ficam abertas, né? Não é igual uma conexão HTTP comum que você vai ter uma requisição e resposta. Você vai, abre-se uma conexão, essa conexão fica aberta, e geralmente esse tipo de conexão é utilizada para, por exemplo, você tem um chat, né, num aplicativo, outros tipos de aplicativos web aí que tem algum tipo de funcionalidade em tempo real, tá? Então é para isso que serve os WebSockets. Também vamos ver um pouco ali sobre persistência de dados, né? Com o Spring Data. A gente já viu um pouco lá em PO, né? Quando a gente viu lá a programação orientada a objetos com desktop, a gente utilizou lá o JPA. Aqui a gente vai utilizar novamente o JPA, só que no contexto de um módulo do Spring Data, né? Que é um módulo grande, tá? Ele não trabalha só com JPA. Eu até deixei aberto aqui para a gente dar uma olhada. Acho que eu fechei já. Mas depois a gente dá uma olhada, o Spring Data, ele, além de você poder, por exemplo, fazer conexões, persistência com um banco de dados relacionais, ele vai também ter módulos específicos para outros tipos de banco, né? Por exemplo, você vai utilizar um banco de dados NoSQL, por exemplo, né, como o MongoDB. Então, ele vai ter um módulo específico para trabalhar com o MongoDB. Também tem outros tipos de banco aí, a gente pode dar uma olhada depois aí, um pouco mais detalhado sobre ele, mas é um módulo bem grande e te oferece muitas funcionalidades aí embaixo de uma única interface aí simples de ser utilizado, tá? Vamos ver também um pouco da parte de segurança, né? Como fazer autenticação de usuários, autorização, como manter os dados seguros, né, da aplicação, usando aí o framework Spring Security, também que é um módulo aí do Spring, tá? Aí no sexto item ali, temos a parte de APIs, que hoje em dia é bastante importante, tá? Como vocês devem saber, hoje em dia a tendência maior é você ter um front-end, né, parte que roda no browser, mais poderosa, né, mais carregada do que o back-end, que é a parte do servidor, que é o que a gente vai aprender nessa disciplina. Então, o que geralmente acontece é que o nosso back-end acaba provendo APIs para serem utilizadas pelo front-end, né? E aí você pode ter um front-end usando um framework lá como o Angular, por exemplo, né? Ou até mesmo usando o JavaScript, CSS, HTML puro, e o back-end apenas fornecendo lá as funcionalidades de acesso lá por meio de APIs, né? Então, a gente vai ver duas formas, né, de ter nossas APIs no back-end. Uma delas é usando o REST, que é o mais comum, e tem o GraphQL, que é uma relativamente nova, né, uma tecnologia relativamente nova, desenvolvida pelo Facebook, que ela traz algumas aí diferenças, algumas vantagens com relação ao REST, tá? Então a gente vai ver como implementar as duas ali com o Spring também. E por fim, a gente vai ver um pouco lá sobre como testar de forma automatizada nossas aplicações web com o Spring, né? A gente viu um pouco já de testes na outra disciplina que a gente teve, né, de qualidade, mas lá a gente viu testes mais isolados, né, testes unitários, sem tanto
olhar para outras partes, né, outros componentes, como por exemplo a integração dentro de uma aplicação web, ou como testar suas páginas web, né? Então a gente não viu isso lá na disciplina e a gente vai ter a oportunidade de complementar então essa parte de testes de aplicações web também, tá? Então esse é o conteúdo. Alguma dúvida até aqui, gente? Deixa eu ver o chat aqui. Tranquilo? Querem perguntar algo? Não? Beleza. Então esse é o conteúdo que a gente espera cobrir aí com as nossas aulas na pós, tá? A parte de avaliação. Então nossa avaliação vai ter dois trabalhos principais. Um deles é uma lista de exercícios, tá? Basicamente para exercitar os conteúdos que a gente vai ver durante as aulas. Então exercícios pequenos ali, isolados, apenas para colocar em prática os conceitos. E esses exercícios vão ser individuais. E o segundo vão ser trabalhos aí em duplas ou individual, para quem preferir, tá? Onde vocês vão desenvolver aí uma aplicação web completa, tá? É claro que não vai ser uma aplicação grande, né? Mas vai ser uma aplicação onde vocês vão ter a oportunidade aí de cada um fazer uma aplicação diferente, exercitando os conteúdos que eu acabei de mostrar ali, né? Então, fazer uma aplicação que vai ter persistência com banco de dados, vai ter a parte de segurança, né? Vai ter APIs, vai ter um front, então tudo completo ali, como vocês fariam num cenário real, tá? É claro, num contexto mais reduzido para não ficar tão trabalhoso, né? Para vocês conseguirem terminar dentro do prazo também, beleza? E aí os critérios vai ser entregue, né, dentro do prazo, comprovação de autoria, então não ser algo que vocês copiaram, né? Então, por exemplo, se eu pesquisar o código que vocês fizeram encontrar um idêntico na internet, quer dizer que vocês copiaram, né? Então, espero que não façam isso, que vocês realmente desenvolvam o código. Atender os requisitos funcionais e não funcionais do enunciado. Então, cada dupla vai receber um enunciado para ser feito, né? Com os requisitos, quais funcionalidades tem que ter nesse software. E aí vocês têm que atender, então, esses requisitos na implementação de vocês. E aí também vou avaliar o uso das boas práticas que a gente foi estudando ao longo da especialização, né? Tanto nas minhas disciplinas como nas disciplinas dos outros professores. Beleza? A partir dessa semana eu já vou começar a soltar os exercícios, conforme a gente for vendo o conteúdo. E até a semana que vem já vou também liberar os enunciados do trabalho prático para vocês, tá? Por que eu já vou liberar tudo no começo agora? Porque como eu sei que muitos de vocês já sabem nessa parte de desenvolvimento web, não tem por que eu exigir que vocês assistam todas as aulas, né, de um conteúdo que vocês já sabem. Então o que eu vou fazer é permitir que vocês, quem já souber, para finalizar a disciplina, só entregar os trabalhos, tá? Então não precisaria, por exemplo, vocês estarem assistindo todas as aulas, caso já seja um conteúdo que vocês tenham bastante aí domínio, tá? E aí, só um pouquinho, deixa eu adicionar quem entrou aqui. Então a ideia é essa. Se você não tem experiência nenhuma com web, né? A ideia é que você, então, participe de todas as aulas, faça os exercícios, os trabalhos aí, acompanhando as aulas para realmente aprender, né? Se você está meio enferrujado também, seguir esse mesmo procedimento aí. E aqueles que já estão trabalhando no dia a dia com desenvolvimento web, acho que não precisa das aulas, vai ter então essa liberdade de poder simplesmente só fazer as avaliações, sem precisar assistir as aulas. Então eu não vou ficar controlando frequência nas aulas, tá? Entendido isso aqui, pessoal? Sim. Beleza, então. Tá, antes de eu falar do Spring Boot, eu vou mostrar para vocês o nosso... Na verdade, o plano de ensino é basicamente isso que eu mostrei para vocês nos slides, mas temos o nosso plano de trabalho. Inclusive, é bom lembrar, né? O Moodle eu mandei o link para vocês lá no grupo do Whats, né? Então, ele não tem código para se inscrever, é só entrar nele. E aqui embaixo vai ter uma opção para vocês fazerem a autoinscrição, tá? É bom vocês fazerem a inscrição para vocês conseguirem mandar as atividades quando eu disponibilizá-las, tá? Sem fazer a inscrição, vocês conseguem olhar o conteúdo do curso, mas não conseguem mandar as atividades. E aí aqui vai ter o link, que é esse link que a gente está usando agora, né? Para as aulas síncronas e também para os atendimentos, o plano de ensino e o plano de trabalho remoto. Falei do atendimento, né? Nosso horário de atendimento
toda segunda-feira das 19 às 20. Algumas delas vão ser de aula, tá? Então, não vai ter atendimento, vai ser aula, mas vocês vão poder procurar o atendimento assíncrono também, por exemplo, por meio de e-mail, WhatsApp. E aí, se for o caso, suponho que vocês queiram um atendimento síncrono e não tenha disponibilidade naquele dia que eu fiz o atendimento, vocês podem marcar comigo também. Então, me chama no WhatsApp ou por e-mail e pede um dia para fazer o atendimento específico para você, tá? Aí a gente vê um horário que a gente consegue, que ambos temos disponibilidades, né, e conseguimos agendar. Então esse aqui é o plano de trabalho, e ele mostra então o nosso planejamento aí das aulas. Como eu falei, algumas vão ser síncronas, outras assíncronas. Então a gente começa hoje com essa aula síncrona via Google Meet, usando os recursos do Moodle também. Para quarta-feira eu vou deixar o primeiro exercício, né, que vai valer conceito, com leitura de material e exercício prático para ser feito. E na sexta-feira a gente vai ter uma palestra promovida por nós aqui do campus, tá? Vocês não precisam necessariamente assistir essa palestra presencialmente, né? Presencialmente não, no dia, certo, né? De modo síncrono, mas daí fica como atividade de 1 hora também, que vai complementar a nossa carga horária. Quem não conseguir assistir no dia 12, pode assistir outro dia, porque vai estar a gravação disponível no YouTube, tá? Inclusive, eu coloquei o link para vocês aqui, né? Então, dia 12, palestra, lá no canal do professor Hélio, uma palestra sobre a sinergia, né, entre ciência de dados e engenharia de software. Basicamente, o palestrante ele vai explorar aí, o uso aí de uso prático, né, por exemplo, de machine learning para construir aplicações reais aí em engenharia de software. Então, é uma palestra bem interessante, que é um professor aí que está dando aula no exterior, né, um professor brasileiro, mas está dando aula no exterior, num programa de mestrado profissional, que é parecido assim com o que a gente tem aqui na pós, só que seria um programa um pouco maior, um pouco mais puxado, onde é voltado para o mercado de trabalho. Então, lá eles estão acompanhando as principais tendências, por exemplo, que tem se seguido lá no mercado de trabalho dos Estados Unidos, e tem se trabalhado bastante com esse lado aí de ciência de dados, aprendizado de máquina, né? Então, é uma palestra interessante para vocês também ficarem ligados aí nessas tendências, tá? Por isso eu coloquei como conteúdo aqui da nossa disciplina também. Beleza? E é isso, aí a gente vai seguir. Quando eu coloquei esse cronograma para vocês, né, no Moodle, tá aqui, plano de trabalho remoto. Então, para vocês saberem quando for aula síncrona ou assíncrona, é só observar aqui nessa tabelinha, beleza? Dúvidas até aqui, gente? Não? Podem abrir o microfone quando quiserem falar, tá? Inclusive, durante a explicação, surge uma dúvida. Às vezes vocês mandam no chat, não vou ver, né? Porque eu vou estar olhando para o slide ou olhando para o código. Então, se vocês quiserem falar, podem dar um alô que eu interrompo e atendo as dúvidas também. Beleza? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Bom, acho que de resto é isso, né? Depois fica para vocês lerem aí os critérios, os materiais, né? Metodologia. Mas é basicamente da mesma forma que a gente já vinha trabalhando nas outras disciplinas, tá? Coloquei também aqui para vocês, pessoal, alguns conteúdos complementares. O professor Frank, um tempo atrás, ele desenvolveu, né, um mini curso sobre como implementar uma loja virtual com Spring Boot. Então tem uma playlist dele lá com vários vídeos implementando essa loja virtual. Então se vocês tiverem curiosidade, já quiserem já começar a desenvolver sem esperar pelo meu material, né, pelo meu conteúdo, já podem começar por aqui, por exemplo. Tá meio lento aqui. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Não sei se minha internet está Não, conectada. tá perfeito, tudo Tá? normal. Tô Beleza. ouvindo bem aqui. Beleza, então. Então essa aqui é a playlist dele, né? A única desvantagem de vocês seguirem aqui é que vai estar um pouco desatualizado algumas coisas, tá, pessoal? Como é uma versão mais antiga que ele fez, por exemplo, a parte de validações, a versão do módulo de validação do Spring que ele utilizou é uma versão um pouco mais antiga, vai ter um pouco de diferença nas anotações, nas APIs que vai ser utilizado, mas se vocês, por exemplo, utilizarem a mesma versão que ele utilizou nos vídeos, vai funcionar tranquilamente.
Se vocês forem utilizar uma versão mais atual, aí precisa fazer algumas adaptações, mas acredito que seja tranquilo também de vocês fazerem isso, tá? Então, é uma forma de vocês já irem praticando também, se quiserem. E quem tiver enferrujado com Java, eu tenho alguns vídeos que eu gravei, tem uma playlist aí de Java, programação orientada a objetos e a parte de persistência também. Então, eu fiz para o curso de graduação, mas traz aí uma revisão para quem tiver esquecido e quiser relembrar, né? Vai trazer aí alguns conceitos relevantes para este curso aqui também, tá? Então, por exemplo, se você não lembra como instala o Java, vai trazer aqui no primeiro vídeo de introdução, eu explico como fazer isso, tá? Bom, acho que do Moodle é isso. Então, a organização acho que ficou clara aqui, né? Primeira parte aqui, as atividades, que é o que vale o conceito para vocês entregarem. Aqui vai estar todas as aulas, os links para os vídeos. Os slides eu vou colocar aqui os links também. Outros materiais que eu achar relevante, vou trazer aqui também. E outros links externos que sejam relevantes também, já vou colocando aqui, tá? Bom, beleza. Então, para a gente dar continuidade, pessoal, agora eu vou falar um pouco sobre a tecnologia que a gente escolheu, né, para trabalhar neste curso. Então, Spring Boot, muitos de vocês já conhecem, já fizeram exemplos, já trabalharam até com isso, né? Mas para quem não conhece, só um pouquinho, deixa eu adicionar quem entrou aqui. Beleza. Então, continuando. Para quem não conhece, então, o Spring Boot, ele é um dos módulos do Spring, como eu falei para vocês, né? E o Spring, ele é digamos, um super framework que ele tem vários módulos, né? E aí, esses módulos, muitos deles se integram, né? E eles fornecem aí diferentes funcionalidades. E o Spring Boot, ele veio para facilitar bastante o desenvolvimento web. Porque quem já teve experiência aí com Java Web, antigamente, né? Anteriormente ao Spring Boot, principalmente usando lá, por exemplo, o Spring MVC, sabe como era difícil você configurar uma aplicação Spring do zero ali, você fazer todas aquelas XML, colocar ela para rodar, fazer o deploy dessa aplicação no servidor, era bastante complicado colocar para rodar, né, inicialmente, uma aplicação Spring, principalmente quem estava aí começando a aprender. Então, o Spring Boot ele veio para facilitar bastante isso, né, porque ele facilita a criação aí de aplicativos web, né, com Java, usando os frameworks Spring. E uma das características interessantes dele é que ele fornece um servidor web embutido, né, um servidor de aplicação web embutido. Porque anteriormente a isso, né, você tinha que desenvolver a sua aplicação e você fazer o deploy. O que é o deploy? Você colocar essa sua aplicação num servidor para ser executada, né? E esse servidor ele tinha que ser compatível com essa sua aplicação. Então, por exemplo, tem servidores como o Tomcat, o Glassfish, o Jet, como está ali, né? Dentre vários outros. E cada servidor desses tem características diferentes. Por exemplo, o Tomcat ele é um servidor bastante simplificado. Então, ele não é um servidor que ele atende, por exemplo, aos requisitos de uma aplicação Java Enterprise, tá? Então, você teria que ter um servidor específico que atendesse à forma como a sua aplicação foi desenvolvida. Já que com o Spring Boot, ele vai trazer embutido para você na própria aplicação um servidor, né? Então, esse servidor vai estar acoplado à sua aplicação. Você não vai precisar fazer o deploy dela em um servidor de aplicação, porque ele já vai fazer parte da sua aplicação. Basicamente, o que você vai precisar fazer é executar essa aplicação, né, que você desenvolveu dentro do contexto, né, do seu servidor que vai responder às requisições. Então, você não precisa ter separado, né, o desenvolvimento da sua aplicação e um outro servidor instalado, um servidor de aplicação instalado que vai, então, gerenciar a sua aplicação. Você não precisa disso porque o servidor de aplicação já vai fazer parte da sua própria aplicação web, tá? Então, essa é uma característica bastante interessante do Spring Boot também e permite você conseguir já criar uma aplicação rápido e testar ela também rapidamente de forma manual, tá? Além disso, ele fornece uma forma fácil, né, de você estabelecer as dependências, principalmente as dependências relacionadas aí ao Spring, né, ao sistema do Spring. Também tem a parte de configuração, né, você não precisa ficar criando arquivos XML ou outros formatos aí para você estar configurando a sua aplicação.
ele já tem um esquema de convenção sobre configuração, né? Então, ao invés de ele exigir que você configure tudo, ele vai ter uma série de convenções, digamos, seriam as configurações padrão, né? Que ele vai seguir aquelas convenções se você não especificar algo específico, né? Se você não colocar uma configuração específica. Então, ele já vai ter a convenção, ele vai seguir essa convenção, a não ser que você configure algo específico para ele seguir, né? Então, as configurações, elas parecem até ser meio mágicas, né? Porque tudo roda, funciona sem você configurar muita coisa. Isso dá certo porque ele já tem as configurações padrão dele. Além disso, ele fornece um módulo específico que vai te dar recursos para você gerenciar, né, e monitorar sua aplicação em produção. Então, métricas, verificação de integridade, configurações externalizadas, né, para facilitar você verificar como está sendo, por exemplo, o desempenho da sua aplicação, requisições que ela tem recebido, né, fluxo de dados, tudo isso você consegue verificar aí por meio desses recursos aí do Spring Boot também. Também outra diferença aqui, né, último item ali, é que alguns frameworks web, eles acabam tendo geração de código, né? Você preenche ali algum template, alguma coisa, e ele acaba gerando algum código e você não mexe nesse código gerado. Aqui no Spring Boot não tem disso. O código pronto que ele vai utilizar vai ser código de framework de bibliotecas. O que você vai desenvolver não vai ser nada gerado, né? Então vai ser tudo feito por você, os códigos que precisam ser desenvolvidos para a sua aplicação, sem nenhuma geração de código, nem requisitos para configuração com XML, beleza? E por que é interessante utilizá-lo, né, no contexto aí suponha que você está na sua empresa, ou você está trabalhando aí num projeto, e você tem que escolher uma tecnologia, né? Por que seria interessante escolher o Spring Boot? Primeiro, em comparação com outros frameworks Java, ele vai aumentar bastante a produtividade, né? Então, como a gente vai ver, você consegue desenvolver rápido uma aplicação web com Java, né? Aí vocês podem estar falando, tá, professor, mas esse desenvolvimento rápido pode ser feito com outras tecnologias também, né? Até de forma mais rápida, né? Então, tem, por exemplo, gente que utiliza lá o Django com Python, que é também um desenvolvimento bastante rápido. Ruby on Rails com a linguagem Ruby também é um desenvolvimento super rápido, né? Então, por que eu ia querer um framework Java para fazer isso se eu já tenho em outras tecnologias? Pode ser que você, por exemplo, seu time de desenvolvimento todo conheça a linguagem de programação Java, né? Então, para que eu vou mudar, por exemplo, de linguagem, de tecnologia, se todo mundo já conhece o Java? Então, hoje o Java é uma linguagem bastante popular, né? Bastante utilizada em vários projetos. Então, muita gente sabe o Java. Então, se você tem uma equipe que domina essa tecnologia, essa linguagem, e você quer desenvolver também aplicações de forma rápida, você pode, então, utilizar o Spring Boot, né? E além de ter essa produtividade maior, ele vai trazer todas as vantagens da plataforma Java e do framework Spring, né? Por quê? Porque é uma plataforma já bastante consagrada, com, digamos, muitas aplicações, né, rodando nela, então ela já é bastante estável e bastante segura também. Então é uma aplicação que você pode, é uma tecnologia, né, na verdade, que você pode confiar, né, você pode desenvolver suas aplicações nela, porque você sabe que ela vai ser confiável. Já tecnologias mais novas, talvez não seja tão confiável assim, né? Então, às vezes, vai ser mais fácil desenvolver em outra tecnologia, mas o Java tem esse framework que facilita também, e tem todas as vantagens de ser uma tecnologia mais estável, mais segura, tá? E aí, por conta dessa facilidade, né, um outro item importante que tem relação é que você acaba tendo uma curva de aprendizagem menor. Né? Você vai ver que é muito mais fácil de aprender a programar com Spring Boot, aplicações web, do que com outros frameworks para Java. E, é claro, você tem acesso ali, por fim, a todo o ecossistema do Spring, né? Todos os módulos do Spring vão estar disponíveis para serem utilizados ali dentro de uma aplicação com o Spring Boot. Beleza? Alguma dúvida até aqui, gente? Alguma colocação, dúvida, comentários? Tranquilo? Vou continuar então. Bom, então para a gente desenvolver, né, usando o Java, o Spring Boot, a gente precisa de algumas ferramentas aí obrigatórias, né? Primeiro você tem que ter o Java instalado, né? Versão 8 ou superior.
Então você pode baixar lá no OpenJDK ou na própria Oracle, também tem disponível aí o JDK para vocês instalarem. A instalação basicamente é você extrair o zip que vai vir, né, numa pasta e configurar o seu ClassPath, né? Então colocar ele disponível para ser encontrado e executado dentro do seu sistema operacional. Também escolher uma IDE, pode usar o Eclipse, como é o que eu vou utilizar aqui. Muitos de vocês gostam do VS Code, né? Então pode utilizar o VS Code também. Quem preferir o NetBeans pode usar o NetBeans também. Fica aí a critério de vocês, tá? Por fim, aqui temos um sistema aí de gerenciamento de dependências e para build da sua aplicação. Que pode se utilizar o Maven ou o Gradle. Ambos são suportados aí pelo Spring Boot, tá? No meu caso, eu vou usar o Maven, que é o que eu tenho mais prática, tá? Mas o Gradle também é tranquilo de ser utilizado, também é muito bom, tá? Então, qualquer um dos dois que vocês escolherem vai funcionar tranquilamente. Para o front, a gente não vai trabalhar muito com front, tá, pessoal? Até porque eu não tenho conhecimento para estar ensinando coisas relevantes relacionadas ao front, mas a gente pode usar aí alguns recursos interessantes, né, para a gente testar a nossa aplicação, né, fazer o nosso front. Podemos usar, por exemplo, o Bootstrap para tornar as telas um pouco mais, com visual um pouco mais bacana. A parte de fontes, né, de ícones, se vocês quiserem colocar ícones para também nos seus botões, nos seus links, né, para tornar aí a sua tela um pouco mais elegante, também temos recursos ali como o Font Awesome. Se você tem conhecimento de frameworks para front, né, por exemplo, framework MVC como o Angular, para você estar organizando o seu código front, podem estar utilizando também, mas não vai ser um requisito, tá? Até porque vocês já tiveram, né, uma disciplina ali de programação front-end, então se vocês quiserem usar essa parte do front, podem, se não, a gente pode ficar só no back, que vai ser o foco principal aqui dessa disciplina, tá? Outras ferramentas também que vão ser necessárias, um banco de dados. Eu, nos exemplos, eu vou usar o H2, que é um banco de dados aí que pode ser executado tanto num servidor, como em memória, né, estando embutido aí na sua aplicação. E eu vou usar ele dessa forma embutida, porque vai ser mais fácil, né, eu não preciso ficar me preocupando em inicializar o gerenciador de banco de dados, nada disso. Só vou executar minha aplicação e ela já vai cuidar do banco em memória para mim, tá? Então, vou usar aí para facilitar a criação dos exemplos aqui. Mas aí, se vocês já conhecem outros bancos e quiserem usar, né, como MySQL, Postgres, podem estar utilizando aí outro banco, tá? E, às vezes, vai ser útil para vocês fazerem os trabalhos, ferramentas de modelagem também, né, como o Workbench, né, Diagnose.net, que são aí ferramentas que podem ser utilizadas para fazer modelagens do banco de dados ou modelagens de classes aí dos aplicativos de vocês, tá? Dúvidas aqui, até aqui, gente? Estão acompanhando? Estão me ouvindo? Estão dormindo? Estão acordados? Estou acompanhando aqui, professor. Beleza. Vamos lá, então. Então, antes da gente começar com a parte prática, hoje eu vou falar um pouquinho sobre alguns conceitos básicos, né? Provavelmente tudo aqui que eu vou falar você já sabe, mas só para a gente recapitular aí, né? Ter com clareza esses conceitos aí, que são importantes, né, para quem desenvolve para web. Então, primeiro vamos falar o que é web, né? Então, a web basicamente são vários dispositivos, né? Antigamente eram só computadores, mas hoje, na verdade, computadores acabam sendo quase que a minoria, né, dos dispositivos que estão conectados na web, porque tem muito mais aí dispositivos móveis, também tem o conceito aí de internet das coisas, que tem trazido outros dispositivos para estarem conectados à internet, né? Por exemplo, os automóveis, geladeiras, vários outros dispositivos aí têm estado conectados à web também, né? Então, hoje, qualquer tipo de dispositivo que tenha aí essa possibilidade, né, de essa interface de conexão com a internet, vai ser um nozinho desses aqui, vai estar aí se comunicando aí com outros dispositivos, né? Por meio de protocolos aí como TCP/IP, UDP, né? E aí, por exemplo, se você pensa no lado das aplicações web, que é o que a gente vai trabalhar,
O protocolo principal que a gente vai utilizar vai ser o HTTP, né? E o HTTP basicamente funciona lá com requisições e respostas, né? Você tem um nó desses, seria você, por exemplo, no seu computador ou no seu celular, você vai fazer uma requisição para um servidor que vai estar provendo lá um servidor web, né? Um serviço de hospedagem ali para aplicações, para páginas web, e vai estar respondendo a sua requisição ali com uma página, ou pode ser algo mais complexo, dependendo do tipo de aplicação que ele está hospedando ali, né? Então, esse que é o básico da web. Você tem vários nós conectados ali, né? Alguns deles vão ser apenas consumidores, né? Como nossos computadores, nossos celulares, que estão consumindo ali o que os servidores provêm de conteúdo, né? Outros vão estar, além de estar fornecendo acesso, né, a conteúdo, eles também vão estar podendo se comunicar com outros servidores, né? Então, às vezes, para num site mais complexo, né, numa aplicação mais complexa, você não vai ter um único servidor isolado fornecendo ali acesso àquela aplicação. Às vezes ele vai estar em contato com vários outros servidores para estar fornecendo um determinado conteúdo, né? Então, hoje é uma tendência bem grande disso também, né? Você ter aplicações distribuídas para ter uma maior escalabilidade, né? Uma maior desempenho no atendimento aí às requisições dos clientes, né? Eu trouxe uma definição aqui, né, que seria a internet, uma rede de computadores dispersos por todo o planeta que trocam dados e mensagens utilizando um protocolo comum, unindo usuários particulares, entidades de pesquisa, órgãos culturais, institutos militares, bibliotecas e empresas de toda envergadura, né? Então é basicamente o que eu acabei de explicar, né? Vários nós ali que estão conectados, fazendo troca de dados e mensagens por meio de um protocolo comum, né? Então isso que é a web, e é nesse contexto que a gente vai então aprender a parte de desenvolvimento web com Java. Eu trouxe essa trilha para desenvolvimento web, né? Ela tá toda em inglês, mas acho que é tranquilo para a gente entender, tá? Então, basicamente, ele traz ali um guia de qual caminho de aprendizado que uma pessoa que quer aprender desenvolvimento web pode seguir, né? Então, ele começa ali com 3 possíveis caminhos. Primeiro, front-end. Segundo, back-end. E o terceiro, DevOps. Qual que é a ideia desses 3 caminhos? Vocês vão ver, quando vocês entrarem nesse link, que os 3 caminhos eles são bastante complexos, tá, pessoal? Então, muita gente que trabalha ali, por exemplo, com back-end tem aquela impressão de que trabalhar, por exemplo, com front é fácil. Na verdade, isso é um grande engano, tá, pessoal? O front ele é tão complexo quanto o back-end. Na verdade, hoje em dia, acredito que até está mais complexo trabalhar com front-end do que com back-end, tá? E vocês vão ver que para cada caminho desses que você seguir, você vai ter que aprender vários conceitos diferentes, várias tecnologias diferentes. Então, é bem difícil para uma pessoa conseguir aprender adequadamente todos os 3 caminhos, tá? Então, por isso que acaba se focando em apenas um deles, ou front, ou back, ou DevOps, para você se especializar. E é claro que é bom, na medida do possível, você ir aprendendo um pouquinho dos outros também, porque às vezes é necessário, né? Por exemplo, às vezes você pega um freelance para você fazer. Então, se você souber só fazer o back-end, como é que você vai fazer uma aplicação completa para você entregar para o seu cliente, né? Não tem como. Então, você tem que saber um pouco do front também, mas dificilmente você vai ser um especialista em tudo isso aqui, tá? Porque todos são bastante difíceis, tem muita coisa para aprender. Além das coisas específicas de cada um deles, tem coisas em comum que é interessante todo mundo saber, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses itens aqui. Então, começando com o primeiro, a parte de Git, seria você trabalhar com o controle de versão dos seus arquivos, tá? Antigamente não se controlava muito, né, as versões, fazia-se um controle às vezes mais manual, né, criando cópias das pastas, fazendo backups manuais, né, o que é uma forma ineficiente de você gerenciar, né, o código-fonte da sua aplicação. E aí depois começaram a surgir ferramentas para auxiliar nesse sentido, né, por exemplo, uma ferramenta antiga, não foi a primeira, né, mas foi uma das antigas aí que era mais utilizada, o SVN, né, que seria um controle de versão que a gente chama de centralizado. Então, tem um único servidor de versionamento e somente lá fica aquele histórico de versões, né. Essa abordagem, né, foi bastante utilizada no passado, mas atualmente praticamente já não se usa mais, tá? São poucas empresas aí que ainda usam SVN, e o que se usa na maioria das empresas hoje é
o Git, que é uma forma de versionamento distribuído. Então, ao invés de você ter apenas um único servidor lá controlando todas as versões dos seus arquivos, você tem cada cliente, né? Deixa eu ver, alguém mandou alguma coisa aqui. Ô, Diga. professor, Oi. você comentou essa questão do controle de versão. A Uhum. gente acaba, eu falo às vezes eu acabo utilizando alguns sistemas que tem lá embaixo lá, versão 1.15.50. Uhum. Essa tipo de versão é feito pelo Git ou esse tipo de versão, esse controle é feito manualmente? Eles têm lá no próprio sistema, um lugar que cadastra lá, hoje foi publicada a versão tal, e como que é feito? O Git tem essa possibilidade de fazer esse tipo de integração? Tem. Na verdade, assim, você pode fazer manualmente isso, né? Então você cria, você mesmo define qual que é a numeração das versões, né? Da aplicação que você está gerando ali. Mas assim, geralmente, assim, na minha experiência, não seria bem no Git que a gente criaria esse controle de versões. Acho que seria algo mais atrelado ao nosso sistema de build, né? De compilação do código. E geralmente isso vai estar atrelado num processo ali que a gente chama de integração contínua, né? Que basicamente é conforme as pessoas vão desenvolvendo, né, as funcionalidades do software, elas vão fazendo os commits, né, para integrar digamos, no controle principal, né, de versões ali, no servidor principal de versões da empresa ou do projeto, né? E aí, conforme vai se gerando, criando-se esses commits, né? Esse processo de integração contínua, o que ele faz? Ele vai compilando, cada vez que tem um commit novo, ele compila uma versão do software, né? Essa compilação, ela vai, digamos, incrementar um contador ali, né, de versão, e aí ele vai executar os testes e disponibilizar essa versão compilada e testada para ser, por exemplo, um possível candidato a release. E aí, conforme vai chegando a versões mais estáveis, vai tendo uma completude de funcionalidades aí adequada, ou a equipe pode, então, eleger dessas versões que foi compilada, né, a partir dos commits do código-fonte, para ter digamos, um label ali especial, que vai ser uma versão específica que vai ser, digamos, disponibilizada para os usuários. Então, vai ser um mix entre controle automatizado, né? Então, conforme vai tendo novas alterações no software, você vai trazendo, incrementando, né? Um subcampo ali da versão do software. E aí, conforme chega num estado mais estável, você pode aí estar incrementando um outro contador, né? Igual você falou, 1 ponto alguma coisa, né? Então, essa última parte do número poderia ser esse número incremental automático. E aí, conforme chega num estado mais estável, você pode incrementar, por exemplo, de 1 para 2, ou de 1.1 para 1.2, né? E aí fica mais a critério da equipe mesmo. Então, é um mix entre manual e automatizado, tá? E aí no Git, para responder a sua dúvida, vamos pegar aqui, vamos abrir um projeto, por exemplo, open source grande aí. Deixa eu ver aqui, deixa eu pensar num projeto. Deixa eu ver se tem algum que eu sigo aqui. Vamos pegar o próprio Spring, né, que é o que a gente está discutindo aqui. Geralmente, quando a gente tem o controle com o Git, a gente pode criar essas tags aqui, tá? E geralmente as tags, elas representam as versões. Então, o que vai acontecer? Geralmente se chega num determinado ponto lá, onde a equipe acredita que está com uma versão estável, ali um candidato para ser disponibilizado, né, como executável para os usuários, para os clientes, ela pode, então, definir aqui uma tag que vai, então, marcar aquele ponto específico no histórico, né, de commits, como sendo aquela versão. E aí, essa versão vai ser testada, né, vai ser disponibilizado, por exemplo, um beta para os usuários, igual aqui ele traz quais são as mudanças com relação à última versão, né, a última tag que eles marcaram, foram todas essas mudanças aqui que tiveram, e aí vai ser testado, caso seja, por exemplo, caso seja, então, verificado que está tudo ok, né, então vira-se uma versão estável ali da aplicação. Então, depende bastante do projeto, tá? Mas no Git tem como você marcar por meio desses tags aqui, tá? Então temos os tags.
e os releases, que são aí 2 marcadores, que nada mais são que ponteiros para partes específicas aí do histórico de commits, onde eles vão mostrar, ó, nessa parte aqui da histórico de commits, tá a versão tal, né? Então, se você baixar, fizer o download do código-fonte, né, do repositório, e vier para esse commit aqui, você vai estar nessa versão, por exemplo, 2.5.0-M1, tá? Então, até é uma boa prática se vocês trabalharem com Git, fazendo essas marcações aqui também, tá? Respondi a dúvida, não sei se ficou claro, Maurício. Ficou sim, professor. Era mais ou menos essa minha linha de raciocínio. Eu pensei comigo, acho que eles devem fazer um controle, vamos dizer assim, manda para o pessoal testar, vamos dizer assim, para os testers testam, valida e fala, ó, pessoal, tá, vamos dizer assim, essa versão tá bem tranquila, tá, é uma futura candidata a ser uma versão oficial, vamos dizer assim, sem nenhuma falha, né? Isso mesmo. E a ideia é que isso seja feito, né, depois de passar por esse processo de integração contínua. E a integração contínua, ela tem um componente importante dela, é a parte de testes, né, os testes automatizados. Por quê? Porque se você confiar apenas nos testes manuais, vocês que trabalham, né, na área sabem que a gente é bastante propenso a falhar nos testes manuais, porque a gente acaba ficando cansado, né, ainda mais se a gente tiver que repetir o mesmo teste várias vezes em sequência, né? Então a gente acaba ficando displicente, acaba deixando passar os bugs, né? Então não é uma coisa muito boa você confiar apenas nos testes manuais. Então o ideal é que se primeiro teste automaticamente, né? Com os testes automatizados. E aí se você tiver erros que esses testes conseguem pegar, você já vai conseguir corrigir com mais rapidez. Por quê? Você não vai esperar chegar numa equipe de teste, ou pior, você não vai esperar chegar a instalar no seu cliente para depois você descobrir aquele bug e você ir lá arrumar e ter toda essa dor de cabeça, né? Reparem que quanto mais tarde você descobrir e arrumar esse bug, mais caro vai ser, né? Então, se você não tiver, por exemplo, os testes automatizados, você só vai poder descobrir nos testes manuais, né? Se você tiver uma equipe de teste. Se não descobrir nos testes manuais, só vai descobrir lá no seu cliente, quando ele utilizar a funcionalidade que está com problema. E aí, para você corrigir algo que já está no seu cliente, o custo é bem maior do que para você corrigir algo que ainda está em desenvolvimento, né? E se você conseguir descobrir nesse defeito, nesse bug em desenvolvimento, você já consegue, então, rapidamente pegar ele, corrigir e testar novamente, né? Então, um processo de feedback e melhoria muito mais rápido, tá? Então, essa parte do Git, né, que tem a ver com essa questão aí de integração contínua também, tá? Outro conceito importante, né, é você saber pelo menos um pouquinho do básico ali de usar o terminal, né, a linha de comando. Então, entrar no diretório, criar uma pasta, né, apagar alguma coisa, listar, são aí, digamos, conhecimentos relevantes, independente da trilha que você for escolher, tá? Então, pelo menos o basiquinho ali de terminal, mesmo que você não seja especialista, por exemplo, eu não sou especialista em terminal, em Unix, por exemplo, eu não tenho tanto conhecimento, mas pelo menos o básico ali eu me viro para conseguir ter uma boa produtividade com o desenvolvimento, tá? Um terceiro item, parte de estrutura de dados e algoritmos. Isso aqui depende bastante do contexto que vocês vão trabalhar, tá, gente? Por exemplo, se você for trabalhar apenas com desenvolvimento aí de aplicações comerciais simples, aplicação de cadastro, né? Dificilmente você vai precisar usar um algoritmo mais complexo, uma estrutura de dados mais complexa, né? Mas às vezes surge essa necessidade, né? Conforme for aumentando a complexidade das aplicações que você vai desenvolvendo, vai sendo mais necessário você ter pelo menos alguém na sua equipe com um conhecimento ali mais avançado de algoritmos e estruturas de dados, né? Então, mesmo que você não saiba muito sobre isso, né? Pelo menos ter uma noção do que é, né? E saber onde procurar, né? Ah, tô com um problema aqui de desempenho, né? Será que não é necessário fazer, por exemplo, alguma otimização no meu algoritmo, né? Às vezes eu estou escrevendo um algoritmo muito ineficiente. Então, às vezes, só de fazer uma otimização já resolve o seu problema de desempenho, sem precisar gastar, por exemplo, com mais servidor, com mais recurso, né?
coisa que daria um prejuízo ali para a empresa, né? Então, às vezes, uma simples otimização de algoritmo já vai resolver, ou até mesmo a estrutura de dados que você está utilizando, né? Então, acho que desses dois aqui, para aplicações comuns, eu diria que, pelo menos, a estrutura de dados você teria que conhecer as estruturas básicas, né? Por quê? Porque, às vezes, só a estrutura de dados que você usa já vai te dar uma diferença gigantesca no desempenho, né? Então, saber lá os tipos de estrutura, quando usar cada uma delas, como, por exemplo, no Java a gente tem lá estruturas como listas, temos os sets, que seriam conjuntos, né? Temos os hash sets, que seriam como se fosse um dicionário, né? Em outras linguagens. E aí cada uma dessas estruturas, elas têm, digamos, cenários de uso diferentes. Então, se você usa a estrutura errada no determinado cenário que você está desenvolvendo, você provavelmente vai estar prejudicando, de alguma forma, ou o desempenho ou o funcionamento ali da sua aplicação, né? Então, é bom conhecer essas estruturas básicas, né? Então, por exemplo, se você for trabalhar com Java, saber como usar cada uma delas no Java, né? E aí, saber também onde pesquisar para tirar dúvidas sobre isso, tá? O GitHub, né, tem a ver com o Git. Hoje se usa bastante para open source, mas também se usa bastante GitHub em empresas, né? Tem empresas que contratam o GitHub para hospedar lá os repositórios delas de modo privado, né? Então, se você saber como usar o GitHub, acaba sendo também um requisito em muitas empresas que você vai trabalhar. Também é um lugar, uma fonte de conhecimento gigantesca, né? Você pode buscar muitos projetos open source ali para vocês estarem estudando e aprendendo mais sobre programação também, tá? Se tiverem alguma dúvida, podem falar, tá, pessoal? Enquanto não levantar a mão ou não falar nada, eu vou dar continuidade aqui, tá? Próximo item aqui, a parte de licenças, né? Por que é importante você conhecer as licenças, independente do tipo de desenvolvedor que você é? As licenças são importantes principalmente porque hoje a gente tem utilizado bastante projetos open source, né, como frameworks e bibliotecas, para construir os nossos aplicativos, né, os nossos sistemas. Se você usa, por exemplo, então, um framework que tem uma licença que ela de alguma forma pode prejudicar, né, a comercialização da sua aplicação, isso pode ser um grande problema para você, né? Então, é interessante você saber, né, pelo menos o básico aí dos tipos de licença, quais podem ser usados numa aplicação comercial, quais não podem, para você também estar escolhendo quais tipos de bibliotecas e frameworks você vai estar integrando nas suas aplicações, tá? Versionamento semântico, né, tem a ver também, né, com o controle de versões. Por exemplo, tem se feito muito, por exemplo, o versionamento de banco de dados, né? O esquema de banco de dados, coisa que antigamente não se fazia. Então, isso é importante para você, por exemplo, manter não só o controle de versão do seu código, mas também manter o controle de versão do seu esquema de banco de dados, por exemplo, né? E também não só controlar, digamos, de maneira ali sem ter um significado, né? Você tem um versionamento que traz ali um significado. Por isso que essa questão da semântica, você trazer um significado para o seu versionamento. O próximo item, a parte de SSH, né? Principalmente porque muitas vezes você vai ter que estar conectando ali em servidores, né? Em outros computadores para estar fazendo algum tipo de operação, alguma configuração ou enviando algum dado, né? E é importante você conhecer pelo menos o básico ali do protocolo SSH para você estar utilizando ele para fazer isso, né? Que é um protocolo bastante utilizado hoje em dia. Também, e se falando em programação web, né? Perdão aqui pelo meu cachorro latindo. Falando assim em programação web, é importantíssimo vocês conhecerem o protocolo HTTP, tá? Por quê? Porque o protocolo HTTP é o mais utilizado ali para comunicação entre cliente e servidor, né? Requisição e resposta. E o HTTPS seria a versão segura do HTTP, né? Onde você garante que os pacotes vão ser enviados ali de modo seguro e apenas o destinatário e quem enviou tem acesso aos dados desses pacotes. E a parte de APIs é aquela parte, por exemplo, de APIs REST ou API GraphQL, né? APIs aí que a gente vai estar provendo para serem consumidas ou por outras aplicações, né? Ou pela nossa própria aplicação ali, pelo front-end da nossa aplicação, né? O penúltimo item
Design Patterns, a parte de padrões de projeto, né? A gente acabou vendo um pouco sobre isso nas disciplinas da especialização. Os padrões de projeto eles são importantes porque muitas vezes eles vão estar te ajudando a resolver problemas de design recorrentes em aplicações, né? Então, às vezes você pensa, pô, como é que eu vou projetar o meu código de modo que eu consiga depois estender ele com mais facilidade, ou que eu consiga modificar ele com mais facilidade, né? E aí, nesse contexto, entra o uso dos padrões de projeto, tá? Então, os padrões são formas de você organizar o código de modo que você consiga futuramente dar manutenção com mais facilidade e estender o sistema com mais facilidade também, tá? E a parte de codificação, né, de caracteres, é importante também conhecer ali o básico, porque como a gente vai estar trabalhando ali com conteúdo, né, que vai estar sendo enviado por meio ali das requisições, das páginas, né, então é bom saber como funciona, né, codificação de caracteres para você não ter, por exemplo, aquelas páginas com aqueles caracteres inválidos, né, que não exibe direito o conteúdo, né, então é bom saber também o basiquinho sobre isso, tá? Então, esse aqui seria o conteúdo básico para qualquer trilha que você vá seguir ali dentro desse caminho aí de desenvolvimento web. E aí, no nosso caso, no nosso curso, a gente vai focar no back-end, né? E eu vou dar uma passada rápida aqui no back-end, vocês vão ver que é gigantesco também. Deixa eu ver onde que eu abri. Aqui, não. Calma aí que são muitas abas, pessoal. Aqui. Vocês vão ver que é bastante conteúdo, tá? É a parte de desenvolvimento web, back-end, e também os outros. Se a gente subir aqui pro front é bastante coisa. É a parte de DevOps também é bastante coisa, tá? Como é que funciona, então, o back-end? O que a gente tem que estudar, né, aprender para ser uma boa pessoa e desenvolvedora back-end? Primeiro, o básico de internet, né? Então, saber lá sobre protocolo HTTP, o que é o DNS, como é que funciona o DNS, conhecimento básico sobre o seu sistema operacional que você utiliza, né? Se você usa o Windows, conhecer bem o Windows. Se você usa o Linux, conhecer bem o Linux. A parte de linguagem de programação, escolher uma e dominar bem essa linguagem. Então, reparem que aqui tem as escolhas do autor, né? Não sei se é autor ou autora, desse material, onde ela marca em roxo a, digamos, tecnologia ou linguagem recomendada, né? Então, no caso, hoje em dia a tendência é bastante o JavaScript, né? Por quê? Porque temos o Node.js no back-end, né? Onde você pode usar o JavaScript e todo front é feito com JavaScript, né? Então, se você souber JavaScript, você vai estar com um grande leque de oportunidades para trabalhar, né? Se você for uma pessoa que domina bastante o JavaScript. Mas tem outras opções boas também para o back, né? Como o próprio Java, que é o que a gente vai trabalhar aqui. E outras opções, né? Rust, Go, C Sharp. Algumas delas vão ter contextos onde elas vão ser mais, digamos, mais adequadas, né? Então, por exemplo, o Rust é bastante interessante para a questão de performance, para aplicações que precisam de um tempo de resposta rápido, precisam aí trabalhar com concorrência de requisições, né? Então, é uma forma aí de você estar escolhendo também a linguagem. Dependendo do contexto que você for trabalhar, você vai escolher uma linguagem que seja mais adequada. Mas daí tem aquelas linguagens que, digamos, são de uso geral, né? Como Java, C Sharp, e você pode estar usando elas para praticamente aí qualquer tipo de aplicação. Daí é claro que você tem que escolher, por exemplo, frameworks específicos para estar trabalhando estar atendendo determinados requisitos aí não funcionais, né? O que mais aqui? Bom, essa parte do gerenciamento, né, de controle de versão, a gente já falou, que é um item comum para qualquer trilha. Falei do GitHub, mas dependendo de onde você for trabalhar, pode ser que você use outras opções, como o GitLab, Bitbucket, né? Apesar de não ser tão comum, né? Mas o principal ali é o GitHub. É importantíssimo, pessoal, você saber uma tecnologia de banco de dados relacional. Então, por exemplo, escolho aqui o Postgres. Então, domino bem, pelo menos, este banco de dados aqui. Se eu precisar desenvolver, eu sei como otimizar esse tipo de banco, como trabalhar com ele de modo mais eficiente, né? Então, tenta dominar pelo menos um banco de dados relacional. E também conhecer um pouco sobre banco de dados não relacionais, porque em alguns contextos, né,
em algumas aplicações, vai ser mais adequado você usar o banco de dados não relacional. E vai ter até casos em que você vai misturar os dois. Você vai ter, para algumas coisas, banco de dados relacional, para outras, não relacional, por exemplo, né? Então, é bom você saber as duas formas aí de persistência, relacional e não relacional, né? Que é o chamado NoSQL. Então, por exemplo, dentro do NoSQL, um que se utiliza bastante é o MongoDB. Tem o Firebase também, que vocês devem ter utilizado lá em mobile, né? Para fazer a persistência dos dados. Então, dependendo do contexto aí, tem diferentes bancos que vocês podem usar também, tanto relacional quanto não relacional. Importante é vocês conhecerem bem, pelo menos, um relacional e ter uma visão geral ali dos não relacionais, tá? É claro, conceitos também aqui, né? Mais conceitos sobre banco de dados. Se vocês dominarem isso, melhor vai ser, né? Quanto mais vocês dominarem esses conceitos, melhor vai ser. Porque hoje, digamos que 90% das aplicações que a gente desenvolve envolve o uso de dados, né? O trabalho com dados, né? Então, você tem que saber como lidar, né, com os dados. E uma das formas mais utilizadas é por meio dos bancos relacionais, né? E aí, dentro dos bancos relacionais, tem todos esses conceitos. Eu digo aqui bancos relacionais, mas é claro que esses conceitos podem ser aplicados para bancos não relacionais também, né? Muitos deles. Mas são conceitos aí que são importantíssimos de vocês conhecerem e dominarem se vocês trabalharem bastante aí com aplicações que gerenciam dados, tá? Aprender sobre a parte de APIs, né? Por exemplo, APIs JSON. Esse aqui seria uma invocação de método remoto, né? Então, como se você estivesse chamando um método de um objeto, mas de forma remota, um objeto que está hospedado em outro servidor. SOAP também é um protocolo de comunicação, né? Entre servidores. Que é mais? Parte de segurança, né? A gente vai ver um pouco na disciplina aqui. Mas se vocês precisarem, tem muito mais coisa, né, para vocês estarem estudando. Então a gente vai ver só o básico, mas é importante vocês estarem também conhecendo bastante sobre segurança, porque hoje em dia tem sido uma questão aí bastante delicada, né? Não sei se vocês têm acompanhado aí as notícias, mas tem havido muitos ataques a sites, a empresas, né, órgãos públicos, e a parte de segurança está pegando bastante, né? Porque é uma coisa que, se você olhar bem, a maioria das empresas provavelmente não cuida bem da segurança, e mesmo você cuidando, continua tendo riscos, né? Porque tem vulnerabilidades, tem possíveis pontos onde os hackers podem estar explorando para estar atacando a sua aplicação. Então, tem várias medidas que você pode estar tomando para minimizar isso, né? Então, por exemplo, evitar ataques de injeção de código SQL. Você não está armazenando dados sensíveis. Se você armazenar dados sensíveis, você vai criptografar esses dados de forma adequada, né? De modo a dificultar, né, que essa criptografia seja quebrada. Então, tem várias formas de você minimizar esses possíveis impactos, tá? Então, é bom vocês conhecerem isso também. Parte de cache na web, né? Então, por exemplo, conceito de CDN, que é uma forma de você estar disponibilizando o conteúdo de forma um pouco mais rápida, digamos assim, né? Principalmente conteúdo estático. Então, você tem lá o seu JavaScript, CSS, até imagens, né? Até alguns HTMLs que você pode colocar numa espécie de cache na web, né? Esse cache ele vai estar distribuído em vários servidores aí pelo mundo. E aí, dependendo da localidade que a pessoa está acessando, por exemplo, seu site, ele vai buscar esse dado estático do cache e não do seu servidor principal, né? Então, isso que é o CDN, uma forma de você aí tornar a sua aplicação um pouco mais rápida. Porque, por exemplo, pensa numa aplicação que usa bastante imagens, né? E ela é usada no mundo inteiro. Se você deixa essas imagens só num servidor, né? Pensa na carga que vai ser para esse servidor atender todas as requisições aí que tem que retornar imagens, né? Então, se você tiver um cache distribuído, onde essas imagens vão estar em vários servidores diferentes, você vai estar, então, tendo uma forma de agilizar as requisições também, tá? E aí, é claro, esse é um tipo de cache, mas tem outras formas de você fazer o cache também, né? Como, por exemplo, no próprio
no próprio cliente, né? No próprio browser você ter alguns dados que ficam salvos ali, né? E ao invés de você buscar esses dados do seu servidor, você vai usar o dado offline ali que está no próprio cache do browser, né? Uma forma de reduzir também o conteúdo que é trafegado aí pela rede, né? Tornando a sua aplicação mais eficiente, mais rápida também, né? E no lado do servidor temos o conceito de cache também, né? Temos formas de você cachear alguns dados, por exemplo, para evitar que você busque esses dados no banco. Por quê? Porque o banco está guardado no seu HD. Para você buscar no HD é mais lento do que você buscar na memória, por exemplo, né? Então, às vezes, você vai usar um framework ou um serviço de cache que vai estar colocando alguns dados mais acessados na memória, né? E aí, ao invés dele buscar no banco, ele vai buscar desse cache. E é bom você conhecer esse conceito, porque às vezes é uma forma de você resolver um problema aí de performance da sua aplicação, né? Às vezes você está lá, o seu cliente está reclamando que está muito lento, né? E às vezes o simples uso de um cache, seja no lado do cliente, do lado do servidor, pode ajudar bastante a resolver isso, a melhorar o desempenho da sua aplicação, né? Então é um conceito aí bastante importante também. A parte de testes, né? A gente já viu um pouco em outras disciplinas, mas vamos ver mais aqui na disciplina de programação web. Parte de integração contínua e entrega contínua, né? Que é o Continuous Integration e Continuous Delivery. O Continuous Integration eu já falei para vocês, né? Mais ou menos, bem por cima, como é que funciona. O Continuous Delivery é um conceito que surgiu digamos, como uma evolução do Continuous Integration, né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é você ter um processo de, não só de você desenvolver, testar e compilar rápido, mas também uma forma de você disponibilizar essa versão que você desenvolveu de forma rápida também, né? Disponibilizar para o seu cliente de forma rápida. Só um minuto, pessoal. Perdão que o cachorro estava latindo aqui, daí estava meio complicado, mas vamos continuar aqui. Então, o Continuous Delivery, né, ele é uma forma de você, é uma evolução do Continuous Integration. Então, além de você automatizar todo o processo de construção, né, das suas versões, você também automatiza o processo de você entregar essa versão construída para os seus usuários, né. Então, isso tem se tornado bastante popular, principalmente nas grandes empresas, né. Então, empresas como Facebook, Netflix, eles têm arquiteturas onde o sistema é dividido em várias pequenas partes, né? E a cada parte ela é gerenciada por equipes diferentes. E essas equipes elas têm liberdade, né, de trabalhar de maneira individual. Então cada uma trabalha no seu componente específico ali, né, no seu serviço específico. E elas conseguem então atualizar esse serviço com muito mais rapidez do que elas do que elas conseguiriam se fosse tudo um único software, né? Então, eles dividem esse software em vários pedaços para ter esse delivery rápido, né? Essa entrega rápida. Por quê? Porque conforme ela vai criando novas funcionalidades ou melhorando as que já existem, ela vai, então, já colocando essas funcionalidades novas em produção, né? Essas melhorias em produção. Por isso que é entrega contínua. Você vai entregando para o seu cliente de forma contínua, né? Ao invés de ter que esperar todas as partes do sistema serem desenvolvidas para você juntar tudo numa versão e disponibilizar, tá? Então, isso que é o Continuous Delivery. Aqui temos a parte de princípios, né, de desenvolvimento e projeto de software, né? Então, padrões de arquitetura, estilos de arquitetura, padrões de design, né? Também boas práticas, princípios aí de programação orientada a objetos. Muitas dessas coisas que a gente viu, né, em algumas disciplinas, como o Solid, por exemplo, a parte de padrões de projeto, Domain Driven Design, então são todos conceitos que às vezes para aplicações simples não é tão necessário, tá? Mas muitas vezes, conforme sua aplicação vai ficando complexa, quanto mais complexa for sua aplicação, quanto maior ficar a sua aplicação também, né? Maior você vai ver que vai ser a necessidade de você conhecer esses princípios, esses conceitos, né? Conhecer como organizar a arquitetura do seu software, de modo que você consiga lidar com toda essa complexidade dele, né?
Então, para aplicações simples, nem sempre vai ser útil esse conhecimento, mas conforme vai crescendo a sua aplicação, vai se tornando mais complexa, vocês vão vendo que vai ser necessário conhecer estes conceitos, tá? Mas é uma coisa, assim, não pensem que vocês têm que estudar, aprender tudo isso aqui de uma vez, tá? É um conhecimento para você ir ao longo da carreira estudando e desenvolvendo, né? Porque vocês reparem que é muita coisa, né? E muitos desses conteúdos aqui são bem pesados, bem complexos, né? Então não é uma coisa fácil que do dia para a noite você vai aprender, tá? E também você não precisa saber tudo isso para você começar, quem não está no mercado, nem para você começar com desenvolvimento web, né? Basta você saber o básico, que você já consegue começar a trabalhar com isso, e conforme você vai evoluindo, você vai aprendendo os outros conceitos também, tá? Indo mais além aqui, a parte de mecanismos de busca, né? Motor de busca. Seria você tipo, implementar, por exemplo, buscas parecidas com a do Google na sua aplicação. É um tipo de funcionalidade que tem sido bastante requisitada, né, pelos clientes. Ao invés de você ter aquela busca simples, que você tem que ter, por exemplo, os termos exatos para encontrar determinado registro, você vai ter uma busca mais semântica ali, né, uma busca que o próprio motor de busca consegue, às vezes, inferir, a partir do que a pessoa digitou, os dados, né, que ela está realmente buscando e ter uma busca ali mais fácil, né, para o usuário. Então temos bibliotecas que ajudam nesse sentido, né, como o Elasticsearch, o SOAR, até mesmo alguns bancos, como o próprio Postgres, trazem aí funcionalidades de busca textual, né, e é bom vocês saberem um pouquinho sobre isso também, para quando for necessário vocês estarem aí implementando esse tipo de funcionalidade. Parte lá de message brokers seria você ter principalmente utilizar em sistemas distribuídos isso, né? Quando você tem ali uma comunicação entre diferentes serviços, diferentes servidores, né? E você vai ter algum framework, algum serviço que vai gerenciar aí as mensagens, a troca de mensagem entre as diferentes partes ali do sistema ou dos múltiplos sistemas, né? Esse é um tópico mais avançado também, né? Eu acho que seria, digamos, para vocês estudarem em conjunto, por exemplo, com microserviços, se vocês forem utilizar esse tipo de arquitetura. A parte de containers, né? Também é uma tendência bem grande hoje em dia. Você usar, por exemplo, um Docker para você fazer o deploy dessa aplicação. Por quê? Com um container, né, com esse conceito de container, você não vai disponibilizar apenas digamos, o executável da sua aplicação. Você disponibiliza todo o ambiente necessário para executar ela. Então, é como se você tivesse ali um subconjunto do sistema operacional junto com o seu sistema disponível de modo que o cliente, né, que vai utilizar esse sistema não precise fazer nenhuma configuração para instalar ele, né? Então, só de ter o Docker instalado, por exemplo, no servidor, você coloca lá o container Docker que você desenvolveu, ele já vai estar disponibilizando a aplicação que está lá dentro desse container para o seu cliente, né? Então, é uma forma de você facilitar, digamos, o deploy da sua aplicação, facilitar a instalação da sua aplicação, por exemplo, no servidor. O pessoal brinca bastante que é para evitar, por exemplo, aquele problema de funciona na minha máquina, né? Por quê? Porque a partir do momento que você desenvolve com o Docker, por exemplo, né, a máquina que você desenvolveu vai junto com a sua aplicação. Então, se está funcionando na sua máquina, vai funcionar quando você entregar para o cliente, quando você instala no servidor também, porque ele vai estar justamente no ambiente que você desenvolveu ali a aplicação, né? Então, também é uma tendência tem sido bastante utilizada aí no mercado de trabalho, tá? Nas empresas. Parte de GraphQL, que a gente vai ver um pouco aqui na disciplina, né? Que seria uma forma de você prover uma API mais flexível, né? Então, as aplicações utilizam bastante hoje em dia a API REST, né? Que basicamente você envia dados pelo formato JSON para o seu cliente, né? Tanto envia quanto recebe nesse formato JSON. O GraphQL ele também trabalha com esse formato, só que ele possibilita consultas mais flexíveis, né? Então, por exemplo, se você tem lá um cadastro lá de clientes, mas você quer pegar apenas um dado específico do cliente, né, dos clientes, você consegue fazer uma consulta que retorna apenas
aquele dado, né? Por exemplo, quero apenas o nome de cada cliente. Então, você faz uma consulta que pega apenas o nome por meio da mesma API. Então, você vai ter uma única API. Essa API ela vai fornecer diferentes formas de consulta, né? Sem você precisar ficar implementando múltiplos métodos ali no seu servidor para responder diferentes tipos de consulta. Então, é uma forma de você flexibilizar as suas consultas. E aí, para isso, a gente tem que criar lá um esquema de dados, né? Na forma de um grafo, onde, então, o seu cliente, né? Pode ser, por exemplo, um cliente web ali com Angular, por exemplo, que vai estar usando uma biblioteca GraphQL como o Apollo, para realizar consultas, né? Essas consultas vão ser enviadas para o seu servidor, que vai estar fornecendo, então, esse esquema para ser consultado, de forma aí que pode ser customizada pelo cliente, de acordo com as necessidades. Então, a vantagem disso é que você não precisa, então, você reduz a carga de dados que é trafegada, né? Pela rede, porque você só vai buscar os dados que você realmente precisa. Então, se fosse um REST, você teria que pegar, por exemplo, todos os dados daquela entidade que você está buscando. Com o GraphQL, você pode especificar uma parte específica. E você pode combinar, por meio dessa API também, dados de diferentes entidades ali, né? Trazer tudo junto numa mesma consulta. Então, é uma forma diferente, digamos assim, né? Não vou dizer nem que é melhor, nem que é pior, de você fornecer uma API para a sua aplicação web, tá? O que mais? Temos aqui a parte de WebSockets, que a gente vai trabalhar também, né? Para você ter essa questão que eu falei para vocês. Em alguns casos, é interessante você ter uma conexão persistente, né? Entre o servidor e o cliente, dependendo do tipo de aplicação que você está desenvolvendo, seja um jogo, um aplicativo de conversa, né? Alguma coisa desse tipo, onde você tem que ter lá uma troca constante, né? De mensagens. E aí a gente vai utilizar o WebSocket para isso, né? E, por fim, eu acho que aqui, a parte de web service, você conhecer um pouquinho como é que funcionam lá os servidores de aplicação web. E, por fim, aqui a parte de escalabilidade, né? O que seria isso? Dependendo de quão grande for a sua aplicação, né? Quantos clientes ela tiver, pode ser que ela tenha ali uma necessidade de escalabilidade grande, né? Então, por exemplo, você faz lá um aplicativo, esse aplicativo começa a viralizar, né? Começa a ter um monte de cadastros, um monte de usuários novos, e logo, logo você atinge lá milhões, bilhões de usuários, né? E aí você tem que ter uma estratégia para você escalar, né, esse aplicativo, de modo que ele consiga atender a essa alta demanda de usuários. Então, você tem que conhecer alguns conceitos aí de escalabilidade, como, por exemplo, a diferença entre escalabilidade horizontal e vertical, né? E outras formas, estratégias aí que você pode utilizar para estar escalando o seu software, tá? É claro que tem um conceito mais avançado, né? Mas dependendo aí de onde você estiver trabalhando, de como você estiver, que tipo de sistema você estiver desenvolvendo, é uma coisa que você vai ter que estar aplicando também, tá? Então, esse seria o caminho aí de conhecimentos para se adquirir ao longo aí de uma carreira de desenvolvimento back-end. É claro que com o tempo vão surgir tecnologias novas, né? Tendências novas, e aí você vai ter que estar se atualizando também. Mas digamos que para atualidade, né, 2021 seria isso daqui, tá? Dúvidas até aqui, gente? Sei que ficou bastante pesado aí, bastante coisa, mas não, digamos, não é para vocês entenderem sobre tudo isso agora, né? É só uma visão geral aí de conteúdos que são importantes para estar estudando, né? Até porque a gente não vai conseguir abordar todos esses conteúdos aqui na disciplina, tá? Beleza? Dúvidas? Bom, beleza. Acho que só para complementar aqui, pessoal, disso que a gente falou. Então, o front vocês já conhecem, né? Que é basicamente a parte de HTML, CSS, JavaScript. E se você for usar frameworks de front também, né? Conhecer os frameworks que você vai utilizar. O back é o que a gente vai estudar aqui, que é o lado do servidor. Essa parte de DevOps é a parte que lida com a infraestrutura, né?
Então, ela tem bastante a ver com essa questão aí de integração contínua e entrega contínua que eu falei para vocês, né? Então, ela lida com toda essa infraestrutura de você estar cuidando do gerenciamento das versões, você está instalando essas versões no cliente, né, nos servidores. Então, essa equipe de DevOps que lida com isso, tá? E a parte também de lidar também com servidores físicos ou com a configuração do servidor na nuvem, né? Por exemplo, se você estiver usando um servidor Amazon, por exemplo, né? Se vocês pararem para olhar, o Amazon ele tem uma infinidade de coisas para configurar, né? E uma infinidade de serviços diferentes que se pode utilizar. Então, às vezes, você precisa de ter uma equipe específica para estar lidando com isso, ou pelo menos um profissional específico para estar lidando com isso, porque nem sempre uma pessoa que desenvolve vai saber todo o necessário para configurar adequadamente, né, um servidor ou um serviço na nuvem, né? Inclusive, falando em serviço na nuvem, se você configura de forma inadequada, você pode ter um grande prejuízo financeiro, né? Você pode estar consumindo mais recursos do que você precisaria, por exemplo, né? Então tem que ter alguém que entende dessa parte para estar também otimizando esse lado, tá? Aí eu vou deixar como material de leitura para vocês aí, né? Não é obrigatório, mas se quiserem aí ver um exemplo, esse aqui é um exemplo de arquitetura web de um site real, que é esse Story Blocks aí, se vocês quiserem dar uma olhada. É um site aí que tem a ver com fotos, com imagens, né? E aí explica nessa postagem aqui como que é o funcionamento básico, né, desse site, como que é a arquitetura dele, para lidar com as requisições. E aí ele explica alguns conceitos interessantes, né, como o CDN, DNS, Load Balancer, enfim, todos esses conceitos que estão mostrados aqui na figura, ele faz um apanhado geral e mostra aí na prática, né, ilustra na prática como que eles utilizaram essas tecnologias e conceitos para construir a aplicação deles, tá? Tá em inglês, mas se vocês usarem a tradução do Google, vocês conseguem ler com tranquilidade e entender o conteúdo, tá? Então fica aí de tarefa para vocês essa leitura. Beleza? Dúvidas aqui, gente? Estão cansados já? Estão conseguindo acompanhar? Sim? Tá, então só para a gente fechar hoje, para não ficar só na teoria, hoje eu vou fazer um pequeno exemplo, tá? Com o Spring Boot, para vocês verem aí como é que funciona. E aí, na aula que vem, que vai ser um vídeo que eu vou deixar disponível para vocês, vai ter um exemplo mais completo, fazendo todas as operações ali de um CRUD, né, básico com o Spring Boot, tá? Então hoje vai ser só uma aplicação inicial, e aí na aula que vem eu vou mostrar para vocês um exemplo mais completo. Então, pessoal, para a gente criar um projeto Spring Boot, a gente pode usar o Spring Initializer, que é um site onde a gente coloca as informações, né, do nosso projeto. Ele vai gerar um projeto inicial para a gente. Ou pode usar o próprio Spring Tools, que é uma integração do Spring com algumas IDEs, né? Então tem aqui com o Eclipse, por exemplo, né? Com o Visual Studio Code, com Theia, né? E aí você vai ter, além de algumas informações, né, como autocomplete, navegação específicas do Spring, ele vai trazer também esse Spring Initializer integrado à IDE. Então, se você quiser usar dessa forma, seria aí uma opção para você estar trabalhando com o Spring. Eu, no caso, vou usar minha própria versão do Spring, tá? Não vou usar, desculpa, do Eclipse, não vou usar o Eclipse para Spring. E vou usar aí o Spring Initializer aqui para gerar o meu projeto. E uma terceira opção, se vocês quisessem também, poderia criar manualmente. Ou criando seu próprio .xml, né? Que é o arquivo de configuração do Maven. Ou o build.gradle, que é o arquivo de configuração do Gradle. Mas acho que é muito mais fácil a gente usar o Initializer, tá? Então eu fiz um exemplo aqui. Então se a gente entrar aqui nesse endereço, que está no slide, que eu vou disponibilizar para vocês depois, ele vai abrir essa página, que é uma página onde a gente pode colocar as informações, né, que a gente quer
que vão ser as informações utilizadas para gerar o nosso projeto. Então, primeiro eu escolho se é um projeto Maven ou Gradle. Então, fica livre a escolha para vocês. Eu tenho costume mais de usar o Maven, então vou usar o Maven. Vocês podem usar ou Java, ou Kotlin, ou Groovy como linguagem de programação. Vou manter o Java aqui. E aqui vocês escolhem a versão do Spring Boot. Então, no caso, eu geralmente vou usar a última versão estável, que é o que já vem selecionada, né? 2.4.2. Mas vocês poderiam estar escolhendo uma versão aí como essas Snapshot, que são versões mais recentes, mas que são menos estáveis, né? Então elas ainda estão sendo testadas. Ou versões mais antigas, como aqui 2.3.8, tá? E aqui vocês vão, então, preencher os dados do seu projeto. Então aqui o grupo, geralmente é o dado da empresa, né? Então coloquei aqui BR, FPR, Paranavaí, Pós-Web. O nome do artefato, então vai ser exemplo, que é o mesmo que está no name aqui. A descrição, então um exemplo de app Spring Boot. E o pacote base aqui da nossa aplicação, que vai ser BR, FPR, Paranavaí, Pós-Web, exemplo, tá? Aí você escolhe se você quer que ele seja, quando você empacotar, né, o seu executável, se ele seja em jar ou war. O war geralmente é um formato usado para você fazer o deploy num servidor, né, servidor de aplicação, e o jar geralmente são aplicações ali autônomas, né. Então eu vou usar o jar aqui que eu vou executar ele de forma autônoma, né, diretamente sem usar um servidor de aplicação. E aí a versão do Java, eu vou usar a 8, apesar de ter já bem mais versões para frente, né? A 8 é a mais, digamos, estável e é bastante utilizada hoje no mercado ainda, né? Então é uma versão que vale a pena vocês aprenderem a utilizar, caso vocês ainda não estejam aí, digamos, a par das atualizações dela com relação às versões anteriores, né? Porque o Java, ele começou ali, digamos, lá para a versão 6, ele ficou um bom tempo sem atualizações, né? Então é uma versão que trouxe bastante diferença com relação a 1.5, mas depois dela demorou bastante para surgir atualizações, né? Aí depois surgiu a 7, a 8, e aí começou depois disso um ciclo de atualizações constantes, né? Então, se eu não me engano, a cada 6 meses agora surge uma versão nova, mas nem sempre a gente consegue estar acompanhando tudo isso, né? E na minha visão também, os recursos, digamos, mais relevantes vieram aí nas versões 7, 8 e 9, né? Então são as versões que vocês vão ter, digamos, as diferenças maiores, né? E aí, por isso, eu vou optar nesse momento por estar usando a 8, mas se vocês quiserem nos trabalhos de vocês, podem estar usando ou a 15 ou a 11 ou outra versão que vocês preferirem, tá? O único requisito é que seja a partir da 8, que é a última versão suportada aí pelo Spring, tá? E aí, depois disso, vocês vão adicionar as dependências, tá? Quais são as dependências que a gente vai utilizar? Eu trouxe aqui algumas dependências básicas, né? Não vão ser as únicas que a gente vai usar nos trabalhos, tá? Por exemplo, aqui não tem o Spring Security, mas a gente vai adicionar depois o Spring Security também, tá? Então, primeiro aqui, Spring Web, que é uma dependência para a gente estar, então, usando o Spring MVC, para poder estar, por exemplo, tendo APIs REST e tal, o servidor de aplicação integrada ao nosso projeto também, tá? Então, para isso, eu faço aqui adicionar dependência e escrevo aqui o nome da dependência. E vou fazendo isso para todas elas. Então, Spring Web, Timeleaf, ele é um motor de renderização para a parte do front-end. Então, ele, no nosso servidor, ele vai ser responsável por pegar e criar as páginas web que vão ser enviadas como respostas para os nossos clientes, né? E ele vai fazer isso usando alguns recursos específicos, né? Por exemplo, se você tem dados que você vai buscar lá do banco, e você quer mostrar na página, você vai ter tags específicas que você vai usar ali dentro dos seus HTMLs, né? E ele vai transformar isso depois em um HTML puro que vai ser enviado para o seu cliente, tá? Para atender a requisição. Validação, né? Que é a parte de validação, por exemplo, de formulários, dos dados que você vai salvar. Spring Data JPA é para você lidar com a camada de acesso a dados usando o JPA, né? Porque a gente vai usar, nesses exemplos, um banco de dados relacional. Spring Session, para gerenciar as sessões de usuário. Esse aqui, o Spring Boot DevTools, são algumas ferramentas que ajudam no desenvolvimento, né? Ele é até a primeira que aparece aqui.
como, por exemplo, você executa a sua aplicação e você não precisa novamente, por exemplo, parar ela e executar quando você fizer alguma alteração no código. Você faz a alteração, salva, e automaticamente já vai restartar o seu servidor e você já vai conseguir ver o resultado das suas mudanças sem parar a aplicação. E o último ali, H2 Database, que é o banco de dados em memória que a gente vai usar, né, para facilitar aqui o nosso exemplo. Mas vocês podem substituir, por exemplo, por um banco que vocês vão utilizar. Por exemplo, usar o MySQL, o Postgres, né? Aí vocês vão colocar aí um driver específico para o banco que vocês forem utilizar por meio do JPA. E aí, feito isso, se vocês quiserem ver o resultado, clica aqui em Explore. Ele vai mostrar a estrutura, né, que ele vai gerar, os arquivos que ele vai gerar aqui, e o POM.xml, no caso do Maven, com as dependências que ele precisa para usar esses módulos que a gente selecionou, tá? Se vocês quiserem, daí vocês podem baixar só o POM, clicando aqui, ou vocês podem baixar a estrutura completa, clicando aqui em Generate, tá? Então ele vai baixar aqui. Eu já coloquei numa pasta para eu trabalhar aqui, né? Então esse arquivo, vou extrair aqui no meu workspace. Então eu extraí aqui, tenho o meu projeto com essa estrutura aqui. E aí, para a gente usar, implementar isso, né? Usar esse projeto para implementar, é só a gente importar, no caso, um projeto Maven, tá? No caso, esse é o procedimento no Eclipse, né? Se vocês estiverem trabalhando com outra ideia, aí tem que seguir o procedimento específico da ideia que vocês estiverem trabalhando. E aí ele já vai aparecer aqui, né? Para ele reconhecer como projeto Maven, tem que ter esse arquivo .xml. Clico em Finish. Ele já vai, então, iniciar aqui a importação para mim. Um adendo aqui que eu esqueci de falar, para vocês usarem o Eclipse, só entrar lá, né, no eclipse.org downloads e selecionar uma versão, pode ser o for Java Developers ou for Enterprise, né, que ambos vão ter os recursos que vocês precisam, né, que no caso o Maven, o Git, né, os recursos básicos aí para trabalhar com os projetos que a gente vai desenvolver. Então, pode ser essa versão aqui, por exemplo, para vocês fazerem isso que é necessário. Também é importante, não falei, mas vocês terem o Maven instalado. Então, o Maven é o gerenciador de dependências, né, de compilação, que a gente vai utilizar aqui para os nossos projetos. E para instalar ele, é só vocês entrarem no site do Maven. Então, vou lá, Maven. Fazer o download, que vai vir basicamente um arquivo zip. Eu posso baixar esse arquivo aqui, por exemplo. E é só descompactar numa pasta, como eu fiz aqui. Então, descompactei na raiz. E vai estar os arquivos aqui. E além disso, vocês têm que colocar esse caminho no seu ClassPath, né? Várias configurações, se for no Windows, né? Configurações avançadas, variáveis de ambiente. E aí vocês colocam ali no seu path, né? Nas variáveis do sistema. Coloca ali o caminho para a pasta bin dentro da sua instalação do Maven. E para o Gradle é um procedimento parecido também, né? Extrai lá o Gradle e coloca aqui no seu path o caminho. Dessa forma, esses arquivos vão estar acessíveis para serem executados no seu sistema, seja pela linha de comando ou seja por outros programas, tá? E aí o seu Eclipse vai então conseguir utilizar o Maven, beleza? Bom, então ele fez a importação aqui do exemplo. Como o meu Maven já está configurado, ele baixou todas as dependências necessárias, tá? E aí, ele criou algumas estruturas para a gente aqui. Coloquei nos slides aqui a explicação dessa estrutura. Então, a primeira pasta ali, Source em Java, é onde vai estar o nosso código-fonte de produção, que é basicamente o código-fonte que a gente vai desenvolver, que vai ser executado lá no servidor para o nosso cliente utilizar a nossa aplicação web. Resources vai ter recursos tanto estáticos como dinâmicos, né? Os estáticos, eles vão nessa pasta estática aqui, e que vão ser basicamente, por exemplo, arquivos CSS, HTML, imagens estáticas que você vai estar fornecendo por meio da sua aplicação, né? E aí você pode estar colocando dentro dessa pasta aqui. Templates é a parte onde vai as suas páginas HTML, só que são as páginas que vão ser renderizadas com o Timeleaf, né?
que é aquele motor de renderização que eu falei para vocês. Então, tudo isso vai ser feito do lado do servidor, né? Então, vai ser renderizado e o cliente só vai ser enviado aí o resultado final, que vai ser a página HTML renderizada. Aí eu até coloquei para vocês um link explicando a diferença entre essas duas abordagens, tá? Então, lá no Moodle tem links externos, renderização na web, server-side versus client-side. Então, o que a gente vai fazer nos exemplos iniciais aqui é renderização server-side, que a gente cria, faz todo o processamento, né, no lado do servidor, e só envia para o cliente o HTML resultante desse processamento. Já na renderização client-side, não, tudo isso vai ser feito do lado do cliente, né? E geralmente se usa frameworks específicos para ter um client-side mais rico, né? Que vai fazer renderizações, que vai ter mais processamento, beleza? Aí cada um tem vantagens e desvantagens. Daí é bacana vocês darem uma olhada aí nesse link para entender melhor como funciona e quais são as diferenças, tá? Application Properties é um arquivo de configuração do Spring, né? Então aqui você vai colocar configurações, por exemplo, relacionadas ao Spring Data, né? Então se você quer que mostre o seu SQL conforme você for executando as queries, ou alguma outra configuração relacionada aí ao funcionamento da aplicação, tá? Então vai estar tudo neste arquivo aqui, essas configurações. A pasta Source Test Java é código-fonte, só que de testes automatizados, né? Então aqui vai ser o lugar que a gente vai colocar o nosso código de teste. E aí, .xml, a gente já falou, né? É o arquivo aí de configuração do Maven. E o mvnw.cmd, né, no caso do Windows, ele oferece uma versão embutida do Maven. Então, eu acabei de explicar para vocês como é que instalar o Maven, né? Se vocês não quiserem fazer essa instalação, né, quiser usar essa versão embutida, é só vocês executarem este arquivo aqui, tá? Como é que ele funciona? Você vai abrir lá um terminal. Por exemplo, vou abrir um terminal aqui na pasta do meu projeto e eu vou executar esse arquivo, né? mvnw.cmd, um comando ali para o Maven, por exemplo, né? Ele vai executar o Maven embutido, ao invés de executar, por exemplo, o Maven que está instalado no meu sistema, tá? Beleza? Então, esse que é o objetivo deste arquivo mvnw. Bom, beleza. Então vamos fazer para a gente finalizar a aula hoje, vamos fazer uma pequena implementação aí. Primeiro, eu vou mostrar para vocês a gente servindo um conteúdo estático. Então, basicamente, eu crio aqui, por exemplo, um HTML. Vou criar o meu index aqui, por exemplo, né? Que seria a página inicial do meu site. E aí eu coloco algum conteúdo aqui. Por exemplo, disponível em breve. Exemplo, app, nosso título. E para a gente testar isso, é só executar, né? Então eu posso executar pelo Maven, né? Ou eu posso executar direto por aqui, usando o Eclipse. Então, aqui, executar. Com a aplicação Java, né? Não preciso nem fazer o deploy. Como eu falei para vocês, o servidor Java já vai estar embutido aqui nessa aplicação, né? Por meio das dependências que a gente instalou. E ele vai estar, então, servido aqui na porta 8080, porque eu não configurei nenhuma porta específica. Então eu vou lá. Eu já até tenho aberto aqui. É isso. Executo. Ele carregou o HTML que está ali no arquivo index, no meu static, tá? Beleza, agora suponha que eu quero um conteúdo dinâmico, né? Então, para a gente servir um conteúdo dinâmico, no Spring Boot, a gente vai então usar os controllers. Então, os controllers, dentro de uma arquitetura que segue o padrão MVC, seria o componente responsável por responder às requisições HTTP, né? Então, basicamente, você vai implementar a lógica por trás de cada tipo de resposta que você vai dar, dependendo do tipo de requisição que você está recebendo, tá? Tem várias anotações, né, que você pode utilizar. Uma obrigatória é esse @controller, que você tem que colocar, então, na sua classe ou nas suas classes controller, né? E tem esses, por exemplo, request mapping, get mapping e post mapping,
que são anotações que você vai colocar nos métodos do seu controller para responder às requisições, né? Então, por exemplo, request mapping é uma anotação que você vai colocar no método que vai responder qualquer tipo de requisição HTTP, independente do método que está sendo utilizado, tá? Então, esse é um método genérico para responder qualquer tipo de requisição. E aí você pode estar especificando os métodos também, né? O que seriam os métodos? São os tipos de métodos HTTP que você vai utilizar nas requisições, né? Por exemplo, o GET é um tipo de requisição que você vai estar mandando, né, para o servidor a partir do cliente, apenas para pegar um recurso, né? Então você vai estar, digamos, pedindo para ele te retornar um valor, uma lista de valores. O POST não, o POST você já vai estar mandando alguma coisa que vai modificar o estado do servidor, né? E a mesma coisa vale para outros métodos, né? Se vocês pesquisarem métodos HTTP, tem vários outros métodos, né? Como put, delete, que podem ser utilizados, né? A gente vai estar, de início, usando só esses três aqui, que são os, digamos, melhor suportados aí dentro de uma página HTML, tá? Então a gente vai usar eles porque eles suportam também as operações que a gente precisa fazer nesse exemplo, beleza? Na verdade, hoje a gente vai usar só o request mapping. Então, vou começar aqui, implementando o controller. Vou adotar uma estrutura de pasta sem ser aquela estrutura em camadas, tá? Então, eu vou dividir em módulos. Então, suponha que eu tenho o módulo core, que seria o módulo principal ali, onde tem os cadastros principais, por exemplo, do meu sistema. E aqui dentro eu vou colocar os controles dele. E aí, vou implementar uma classe, que vai ser, por exemplo, o exemplo controle. Vou falar para vocês, essa classe, ela tem que ter a anotação controller. Essa anotação aqui do Spring Framework. E eu tenho que implementar um método, ou os métodos que vão estar atendendo às requisições, né? Então, fazer um método público com retorno Spring, né? Que vai ser um get dados, por exemplo. Esse método, ele vai ter um parâmetro do tipo model. Esse model também é uma classe do Spring Framework. Ele representa o modelo do seu front-end, tá? Aqui a gente vai estar usando esse parâmetro para a gente colocar os dados para serem utilizados no nosso front, lá na página HTML, quando a gente fizer ela, tá? E a gente tem que colocar a anotação aqui, request mapping, que no caso esse método vai estar atendendo, essa implementação que eu estou fazendo aqui, vai atender qualquer tipo de requisição, independente do método HTTP, tá? E aqui a gente coloca o caminho, por exemplo, a gente pode colocar aqui, exemplo, dados, por exemplo. Vou colocar só barra dados aqui. Vai ser basicamente o recurso ao qual ele vai estar servindo, né? Que é um caminho que o usuário vai acessar, né? Ou um formulário vai acessar para estar fazendo essa requisição. E aí eu vou retornar aqui um caminho para o HTML que o TimeLeaf vai renderizar, né? Para estar atendendo essa requisição. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, vou colocar um caminho melhor, dados, barra, index. Vou criar uma pasta dados aqui, em templates. E templates é onde vai todas as páginas que o TimeLeaf vai renderizar para a gente, né? Então, posso criar subpastas aqui. Como, por exemplo, dados. Coloco aqui um arquivo HTML. Esse arquivo ele vai estar atendendo, então, a requisição que a gente vai fazer no caminho dados, tá? E aqui eu posso ter informações ali, título, e posso colocar aqui algumas tags que vão estar renderizando alguma coisa, né? Posso colocar um spam aqui, por exemplo, e aí eu tenho que renderizar alguma coisa que está disponível no meu modelo, tá? Então, para a gente utilizar, tem que preencher aqui o nosso parâmetro modelo. Na atributo
É como se fosse um dicionário aqui que a gente passa uma chave, tá? Por exemplo, mensagem e um valor para essa chave. No caso aqui eu vou colocar uma string também, tá? Então a mensagem, a chave mensagem vai ter o valor que é uma string hello world, tá? E agora é só eu usar esse dado aqui. No TimeLift a gente tem essa tag th para a gente usar os comandos específicos dele, né? E aí que eu vou estar usando um text para acessar uma variável. No caso é a mensagem, que a gente definiu aqui por meio deste comando. Bom, acho que é isso. Se eu não errei nada, vou acessar agora aqui localhost na raiz, vai continuar renderizando a nossa página estática index, né? Se eu colocar aqui dados, ele vai então renderizar a nossa mensagem que a gente definiu no nosso controller aqui, tá? Beleza? É claro que esse é um exemplo bem bobo, né? Assim, não, a gente não faria uma implementação dessas na prática, mas é uma forma da gente aí visualizar uma implementação básica, digamos assim, de um servidor web com o Spring Boot, tá? Então, na hora que vem, eu vou estar mostrando para vocês uma nova implementação, dessa vez fazendo um CRUD, tá? Para implementar algum tipo de aplicação simples, tá? Então, vou mostrar os 4 tipos de operações lá, consulta, inclusão, alteração, exclusão, né? E aí, vou mostrar como fazer cada um delas, em cada parte ali, tanto a camada de dados, a parte de controle, a parte do front, né? E depois, na outra aula, a gente vai ver a parte de segurança, beleza? Aí, feito isso, a recomendação é que vocês, então, conforme fizerem os trabalhos, usem o Git, né, com o GitHub, para estar, então, gerenciando o código que vocês fizerem, né, e me entregando também. Então, por exemplo, suponha que isso aqui fosse um dos trabalhos. Então, o ideal seria eu colocar dentro de um repositório isso aqui, né? Então, eu abriria o terminal. Então, status aqui não tem nada, né, porque não tem repositório ainda. Tem que fazer um git init. Eu já tinha criado aqui um repositório para mim no GitHub, né, com esse mesmo nome. E agora é só eu adicionar o meu conteúdo. Uma coisa que eu não fiz aqui, mas é bom fazer também, é ter um arquivo desses de gitignore, que é basicamente para ele não adicionar dados desnecessários, né, no seu repositório, não ter arquivos desnecessários. Então, vocês podem procurar aí exemplos de gitignore para o contexto específico de vocês, né? Por exemplo, procurei um aqui para Spring Boot. E aí eu tenho que colocar esse arquivo no meu projeto. Então, eu venho aqui, abro o gitignore aqui, acho que isso aqui... no caso aqui, acho que ele já criou para mim. Eu não lembro de ter criado, mas acredito que tenha sido criado automaticamente quando eu criei o projeto, tá? Mas se não tiver, aí vocês vêm e poderiam colocar igual eu fiz ali, copia de um exemplo e cola ali o gitignore, que ele vai estar então colocando para ignorar pastas e arquivos que não devem ser versionados, tá? Então, já tenho aqui, então não preciso me preocupar mais com isso, agora é só adicionar tudo ali. Agora sim, o P vai estar lá, que deve ser versionado, né? Faça um commit. Versão inicial do exemplo, por exemplo. A mensagem é sempre interessante você colocar uma mensagem significativa, né? Que realmente mostre o que você está fazendo ali, né? Qual que é o conteúdo daquele commit, né? Beleza, agora eu posso, então, adicionar o meu servidor remoto, que é, no caso, o GitHub, né? Então, eu faço esse comandinho aqui. Beleza. Opa. Coloco na branch main. Posso agora fazer o push, que é você mandar o seu commit ou o seu conjunto de commits, né, que está localmente aqui,
para ser integrado no seu repositório remoto, tá? Então, se eu entrar novamente aqui, tá lá o meu repositório no GitHub, beleza? Então, recomendo que vocês façam isso para os seus trabalhos. Aí vai ser uma forma de eu verificar a autoria de vocês também, né, nos exercícios, nos trabalhos, e de vocês também já irem praticando aí a gerência com o Git e o GitHub, beleza? Eu sei que ficou bastante pesado hoje aí, né, bastante conteúdo, mas espero que tenha dado aí para entender bem, tenham conseguido acompanhar, né? E aí, caso tenha alguma dúvida, estou disponível aí. Caso contrário, até a próxima aula, né? Espero vocês aí, que vocês assistam os vídeos. Caso tenham dúvidas, conversem comigo aí pelo WhatsApp ou por e-mail. E também lembrem aí da palestra na sexta-feira, tá? Vou interromper a gravação agora. E aí fica disponível mais um pouco aqui para